Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, e hoje a gente vai entender se um psicólogo pode ou não atender crianças e adultos ao mesmo tempo. Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Afinal, qual é a diferença entre um atendimento infantil e um atendimento de adulto? Gente, é completamente diferente. O que tem em comum é, nas duas áreas você vai ter as abordagens escolhidas para atender aquele indivíduo, certo? Então, no adulto você pode ter, vou dar alguns exemplos, mas pode ter a psicanálise, pode ter a Gestalt, pode ter a comportamental, pode ter a TCC, pode ter DBT, pode ter várias outras linhas da comportamental dentro da psicologia para adultos, pode ter outras linhas da psicanálise, né, entre Freud, Lacan, etc. Então, isso acontece no atendimento adulto e também acontece no atendimento infantil. Você pode escolher a abordagem teórica que você vai usar, ok? Isso vale para os dois. Tanto que, digamos que você escolheu a comportamental. Gente, a teoria é a mesma, tanto para os adultos quanto para as crianças. O que muda é o formato do atendimento de cada um, certo? Como você vai usar a teoria comportamental com o adulto em sessão e como você vai usar com a criança em sessão. Isso que muda nos atendimentos. E aí, muitos psicólogos me perguntam, como que eu faço para atender crianças? E eu preciso te dizer que, na verdade, você pode atender crianças. A partir do momento que você se forma em psicologia, você pode atender o nicho que você quiser. Você pode atender adulto, você pode atender criança, você pode atender adolescente, você pode fazer grupos terapêuticos, você pode atender nichos bem específicos, tipo crianças com deficiência, adultos com deficiência. Você pode escolher, você tem uma gama imensa de nichos para atuar. Tia Paulinha, preciso escolher um só nicho? E é aí que vem a resposta do nosso vídeo de hoje, que é não. Você não precisa escolher um nicho para trabalhar. Então, se você atende adulto, você pode atender criança. Se você atende adolescentes, você pode atender adultos. Se você atende crianças, você também pode atender mães. Então, o psicólogo ele tem essa possibilidade de atuar em diversos nichos que ele quiser. Não precisa escolher um só. Vamos falar um pouquinho então de como funciona cada sessão, porque eu imagino que é algo que vocês querem saber, visto que se você atende adulto, você não imagina muito como é uma sessão infantil. E a sessão infantil, a grande diferença, e uma pergunta que me fazem muito no Instagram é: mas você fica conversando com a criança? E gente, varia? Varia o quê? Como vocês sabem, eu sou especialista em autismo, então grande maioria das minhas crianças são crianças com atrasos no desenvolvimento e muitas não falam. Nossa, tia Paulinha, como faz terapia de uma criança que não fala? Você brinca, você estimula o desenvolvimento. Você ainda não vai entrar em questões emocionais dessa criança, onde ela pode expressar o que está sentindo, ou como é que foi, ou o que ela acha certo ou não fazer numa situação. Você está um passo anterior a isso, que é o desenvolvimento dessa criança. Então a gente tem 5 principais áreas do desenvolvimento trabalhadas, medidas por avaliações neuropsicológicas, onde você vai avaliar essa criança, ou uma neuropsicóloga avalia e vem para você só para intervenção. E a partir desse momento você vai olhar aqueles níveis do desenvolvimento da criança e tentar fazer com que ela alcance o mais próximo da idade. Então a gente vai correr atrás do tempo. Se a criança tem 5 anos e não fala, não comunica, primeiro a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo, e aí os testes ajudam muito nisso, uma grande equipe terapêutica também. Então junto com a psicóloga vai ter a fono, vai ter a TO, talvez uma físio, talvez uma músico, talvez uma psicomotricista. São várias profissionais que se juntam em equipe para avaliar um caso e entender o que está acontecendo com essa criança. Acho que até por isso que o atendimento infantil é muito diferente, porque a gente trabalha muito em equipe. Diferente do adulto, que geralmente vai na psicóloga. Ou se ele tem uma questão de voz, de comunicação, na fono. Às vezes vai em mais de um, mas geralmente é específico, né? Ele vai para trabalhar aquele tema naquela terapeuta. A criança que tem atraso no desenvolvimento, geralmente ela vai na equipe para trabalhar o desenvolvimento e aí depois ela vai em terapeutas mais específicas, né? Então se é uma questão motora, aí vai na TO e na físio, ou é uma questão de fala mesmo, é o R, é a língua presa, é uma questão de apraxia, vai na fono específica. Então o atendimento infantil, ele envolve muito o brincar para desenvolver essa criança.
E aí depois, as mais velhas ou quando vai ficando maior, aí a gente pode entrar sim com a terapia que é de conversa, de troca. E aí vai depender da sua abordagem terapêutica. A minha é TCC, então eu atuo baseado na terapia cognitivo-comportamental, onde eu vou conversar com essa criança sobre pensamentos, comportamentos e emoções. E aí eu consigo usar um sulfite, a gente desenha, escreve, conversa. Só que primeiro a criança tem que estar mais velha, né? Não dá para ser os bem pequenininhos, porque crianças de 2, 3 anos não tem como, né, gente? Ainda não dá. A gente vai primeiro cuidar do desenvolvimento delas e aí depois a gente vai para a parte mais complexa da psicoterapia. Além disso, na psicologia infantil e adolescente também, existem grupos de habilidades sociais que eu, modéstia à parte, amo. Vou deixar um card aqui em cima falando sobre isso. Errei o lado, é aqui em cima falando sobre isso. Que eu tenho uma série sobre habilidades sociais para grupinhos de crianças que precisam trabalhar essa questão. Ok, falamos sobre as crianças, voltamos para o adulto. Como que é o atendimento do adulto, gente? Adulto entra na sala, adulto senta, ou online, né? Se você faz atendimento online, criança também pode ser online, tá? Adulto senta, adulto fala. Psicólogo analisa, psicólogo faz todo o seu raciocínio clínico, psicólogo faz intervenções pontuais ou, dependendo da abordagem, tem lição de casa, estratégias específicas. E é isso, a sessão do adulto é mais simples, digamos assim. A da criança exige muito mais do psicólogo em organizar a família, orientar a família, avaliar funções de cada comportamento, se você é da comportamental, entender por que a criança faz aquilo, entender por que está atrasada, ajudar na escola, ir na escola, orientar os professores, orientar os amiguinhos da escola, ensinar sobre o que é o autismo, ensinar sobre o que é a superdotação. Então, veja que é uma gama muito maior de atuação clínica do terapeuta infantil. O adulto é um pouquinho diferente, tá? Então, eu queria trazer para vocês essas diferenças e similaridades para vocês entenderem um pouquinho dos dois lados, porque às vezes você atende aqui e nunca atendeu adulto, você ainda não sabe. Eu na faculdade estagiei, tanto com adulto quanto com crianças, então eu pude ver os dois lados da moeda e, gente, é claro que eu me apaixonei pela área infantil e é por isso que ao sair do estágio eu falei, eu não quero trabalhar com adultos, eu quero crianças. E no começo era só criança pequena, aí eu fui crescendo na profissão e eu fui expandindo. Era só até 5 anos, aí depois fui até 10 e agora eu já estou atendendo até 12. E os grupos de habilidades sociais é até 25 anos. Então eu tenho essa diferença no meu trabalho, que foi migrando um pouquinho, né, aumentando a faixa etária das minhas crianças, porque elas foram crescendo também. E aí eu fui podendo estudar mais cada faixa etária para entender mais sobre cada área da criança ali em cada idade para poder ajudar eles. Uma pergunta muito comum para a tia Paulinha nessa questão é: preciso ter pós-graduação para atuar em algum nicho específico? Não precisa. Ai, tia Paulinha, eu quero trabalhar com autismo, preciso ter uma pós-graduação? Você não precisa, mas deveria. Entendem a diferença? É obrigatório, tia Paulinha? Não é obrigatório, gente. Ninguém pode falar assim, ei, você está atendendo autismo e não tem pós-graduação. Não podem, ninguém pode brigar com você, terapeuta, por causa disso. Agora, é bom ter uma pós na área? Gente, é claro. É bom ter uma formação, um curso livre. É claro que é bom. Tudo que te ensinar mais especificamente como abordar ou atender aquele caso, aquele nicho, vai te ajudar. Isso é claro, né? É óbvio. Então, você não precisa ter uma pós-graduação na área infantil, mas recomendo. Eu tenho uma pós-graduação específica em autismo. Eu não fiz em área infantil. Na questão infantil eu fiz formação em TCC, daí foi depois da faculdade. Também fiz muito curso livre, então fiz cursos específicos sobre atendimento infantil, sobre traumas, sobre fobia, sobre autismo, sobre TOD, sobre TDAH, sobre tudo que tem na área infantil eu fui atrás para aprender mais. Não era obrigatório, mas eu sempre gostei de estudar, então para mim era muito bom poder entender mais da infância, do autismo e mergulhar naqueles temas onde eu queria ser uma especialista na área, onde eu queria estudar muito para poder realmente saber tudo que eu estava fazendo ali e hoje em dia até ajudar outras psicólogas em supervisões e no psicoplano infantil, que eu também deixo o link aqui embaixo, a como atender o público infantil. Agora, o que é melhor, atender adultos ou atender crianças? É claro que eu sou um pouquinho suspeita para falar para vocês que atender crianças é muito melhor, mas eu acho que isso é uma decisão muito pessoal de cada um, né? Visto que você precisa saber se você gosta ou não do atendimento infantil, se você gosta ou não de atender adolescentes, se você gosta ou não de atender adultos ou idosos ou pessoas com deficiência ou crianças com deficiência. É muito de você experienciar na área para saber. E olha, se tem uma coisa que grandes clínicas, onde você é o psicólogo da clínica, tem de benefício para você,
é uma gama enorme de pacientes de diversas idades, faixas etárias e tipos de pessoas. Então você experiencia vários tipos de atendimento. E aí lá você consegue saber o que você quer trabalhar. Claro, na tua clínica você também pode atender quem você quiser. Ah, eu atendo adulto, atendo idoso, atendo criança, atendo. Você pode, você tem o know-how, a tua abordagem teórica, ela te dá esse conhecimento. Então você pode sim atender quem você quiser. Eu nichei. Então desde o início, quando eu saí da faculdade e eu atendi os adultos no estágio obrigatório e uma criança, eu falei, nossa, na faculdade eu já fiz psicologia querendo atender criança, então eu já fui com esse olhar pronto para atendimento infantil, né? Eu sei que durante a faculdade muita gente vai descobrindo outras coisas, que foi onde eu descobri o autismo, isso foi uma descoberta da faculdade, mas a infância já estava em mim, eu já fui para psicologia querendo ajudar crianças. O autismo que apareceu no meio do caminho e aí eu me apaixonei junto nessa área e estudei muito sobre isso. Então, quando eu saí da faculdade, eu já estava com o meu Facebook, né? Eu fiz um Facebook para falar sobre a criança e a infância. Então eu já nichei o meu público. Tipo, tia Paulinha fala sobre criança e infância. Já nichei. Por que eu nichei? Porque eu viro uma especialista na área. Então, quando eu encontro um nicho específico de trabalho, as chances de eu ter pacientes daquela área que me procuram e sabem que eu sei sobre aquilo é muito maior. Então, com certeza, na psicologia em geral, deve ter muito mais psicólogos clínicos de adulto do que psicólogos infantis. Tanto, gente, que eu tenho uma lista de espera tão grande que eu repasso pacientes da lista de espera porque eu não consigo atender todo mundo. Isso diz que faltam profissionais especializados na área infantil, principalmente no autismo, que é onde eu atendo, né? Então, ainda temos essa falta em Curitiba e talvez em muitos lugares do Brasil ou do mundo até, né? Por isso que o atendimento infantil ele é tão interessante para você, porque é uma área que pode te dar um retorno financeiro muito alto, visto que ser um especialista nessa área ainda são poucos, né? E exige muita dedicação e muito estudo, claro que exige, assim como outras áreas, mas eu recomendo, né? Eu acho que é uma área que encanta. E, nossa, ver as conquistas das crianças, gente, não sei se tem coisa melhor. É muito legal. E também, se você atende adultos, é claro que você pode nichar o tipo de atendimento. Então, vocês devem seguir no Instagram psicólogos específicos, tipo, o psicólogo que trabalha com relacionamento abusivo, o psicólogo que atua com mães enlutadas, o psicólogo que atua com ansiedade. Nichar o seu público é muito bom para você, porque te faz virar um especialista naquela área. Então, a pessoa que ouve falar sobre autismo fala, tia Paulinha. A pessoa que ouve falar sobre ansiedade no adulto, fulana. A ansiedade de escola no adolescente, fulana. Entendem que nichar o teu público em uma área específica, então, vocês entenderam, acho que até aqui, que ajuda você a ser uma referência naquele assunto. Porque um psicólogo generalista, temos vários pelo Brasil. Agora, um psicólogo que atende mães de crianças de UTI, deve ter, sei lá, pouco, deve ter, claro, mas são poucos. Então, a mãe da UTI que passa por isso, ela quer aquele profissional que vai ajudar na dor dela. E é isso que eu trago para vocês nesse vídeo. Você pode atender adultos e crianças? Pode, gente, você é livre para escolher o que você quiser. Mas eu devo recomendar que você, como psicólogo clínico, escolha aquela área que te brilha o olho. E tomara que seja infantil, porque daí você vem comigo. Mas se não for infantil, tudo bem também. Você encontra o nicho que você mais gosta e nesse nicho você se especializa. E aí você faz curso, você faz pós, você estuda, você posta no Instagram muito sobre esse assunto e você começa a ser uma referência naquela área que você escolheu, que você adora estudar e que realmente te dá prazer em trabalhar naquilo. E viver do que você ama, gente, todo dia acordar cedo para ir trabalhar num lugar que você ama trabalhar é um privilégio incrível. Eu ia falar um palavrão, né? É um privilégio. Não pode. Agora você que assistiu esse vídeo até aqui deve estar se perguntando, beleza, tia Paulinha, e como que eu faço para migrar para a área infantil se eu só atendo adultos hoje, ou se hoje em dia o meu consultório tem muito mais adulto do que criança? Primeiro passo, comece se você tem Instagram. Bom, se você não tem Instagram, você já deveria ter feito, né? Esse é o primeiro passo, mas não é nem desse vídeo. Tem vários vídeos sobre Instagram no canal, procura lá que eu dou bastante dica. No seu Instagram, ou em todas as formas que você se relaciona com a sua audiência, com as pessoas que conversam com você,
se posicione como psicólogo infantil. Não, eu atendo crianças. Sim, eu atendo crianças. Ah, atendo crianças. Então você começa a falar sobre crianças no seu Instagram, com as pessoas, com seus amigos. Fala, comecei a atender infantil agora, nananã. Manda para as pessoas. A gente lembra do networking? Eu falo muito sobre networking. Todo o seu círculo de networking precisa saber que agora você está atendendo crianças. E eu vou dar um exemplo muito legal disso que aconteceu comigo. Então, eu atendia crianças. Até que um dia eu comecei a fazer grupos de habilidades sociais. O que eu fiz, gente? Eu avisei os profissionais que me conhecem, eu avisei os neuropediatras que me conhecem, que agora eu atendia também grupos de habilidades sociais. Então eu avisei as pessoas que o meu nicho estava ampliando. Antes era só criança, até tanto, e nesses grupos a gente teria trabalhos com pré-adolescentes, com adultos. Então eu fui mandando a notícia para que eles soubessem também. E dessa forma fizesse o quê? Continuassem me encaminhando pacientes para grupo de habilidades sociais. Deu certo? Deu certo. Hoje eu tenho minha agenda dividida entre grupos de habilidades sociais e pacientes individuais, que era o que eu sempre quis. Né? Na caminhada foi o que eu queria e eu cheguei onde eu quero. Essa agenda dividida em duas áreas que eu amo atender, o individual e habilidades sociais. Então, se você está migrando, é claro que você não vai mandar os teus adultos embora porque eles têm vínculo com você, porque provavelmente você gosta de atender eles, você vai adicionando mais pacientes crianças. Então, toda a tua comunicação de venda na internet para falar sobre o seu trabalho vai para o lado da infância. Encontre livros sobre isso, fale sobre isso, grave reels, vídeos, posts, stories sobre isso. Então, você começa a conectar aquele público com o teu nicho novo de atuação, que é psicologia infantil, tá? Começa nesse ponto. Além disso, é claro que você vai começar a estudar mais sobre infância. Então, gente, fez um curso, converse com as pessoas, seja conhecida por aquelas pessoas que estão do teu lado no curso. É muito comum a pessoa ir no curso, por exemplo, antes era muito curso presencial, né? Agora é online. Vai no curso com a sua pastinha, assiste a aula, vai embora. Vai no curso, assiste a aula, vai embora. Gente, conversem com as pessoas. Talvez do teu lado tenha uma profissional que vai te dar uma dica incrível. Talvez conhecer mais essas duas, elas vão te seguir no Instagram, vocês criam coisas juntas. O networking é importantíssimo. Então, se você está migrando e vai começar a fazer cursos na área infantil, pense em networking com essas profissionais do infantil. Porque talvez tenha uma fono ali que precisa de uma parceira psicóloga e vocês ficam amigas. É assim, o mundo de todas as possibilidades. Mas isso só acontece se você sair da casquinha do estou fechadinha aqui. Não, gente, expande, abre, olha para o lado, conversa, mostra o teu trabalho. É importantíssimo saber falar do teu trabalho e saber fazer networking. Perguntar, de onde você é, que legal. Nossa, você atende faz tempo. Nossa, agora eu tô começando a atender mais crianças, tô adorando. Tem alguma dica? Me segue no Instagram. Mede-se a boca. No Instagram eu coloco a hashtag, vou deixar a hashtag aqui embaixo, Paulettes. Então todas as meninas no Instagram que tem a cara de pau, por causa do Paula Paulettes, né? Foi uma brincadeira que surgiu, cara de pau, Paula Paulettes. Tem a cara de pau, de meter a cara para ter a coragem de sair dessa bolinha individual e cara, o não você já tem. Então você mete a cara, pergunta, pede, vai atrás, te vira, porque se você não fizer isso, você não vai crescer. Então você precisa ser uma hashtag Paulette para você poder expandir e crescer na tua profissão. E aí eu queria contar para vocês alguns exemplos das minhas alunas do Psicoplano Infantil, porque volta e meia a gente conversa um pouquinho online, então eu tive contato com as histórias de algumas delas e eu vou contar para vocês pelo menos duas histórias que eu tive das alunas. Uma delas trabalhava num hospital como TO e atendia todos os públicos, né? Quando você trabalha no hospital, você atende o que aparecer lá. Então você não tem como escolher, só vou, a não ser que seja um hospital específico, né? De crianças mas era um hospital geral, então atendia geral. E aí ela fez o Psicoplano Infantil, começou a gostar muito da área infantil, começou a fazer posts para a área infantil, começou a focar nisso, estudar isso, não deu outra. Chamaram ela para trabalhar numa clínica de, acho que era integração sensorial de TOs, ela era TO, numa outra cidade, porque ela começou a postar muito sobre isso. Saiu do hospital e foi viver o grande sonho dela, que era trabalhar com crianças. Maravilhosa. E aí tem mais um exemplo de outra psicoplanner, minha aluna do curso, né, que ela atendia numa clínica, tinha todos os nichos, porque geralmente clínicas grandes de plano de saúde, gente, a não ser que seja uma clínica infantil, as clínicas em geral é tipo um pouco de tudo. E ela atendia um pouco de tudo, então tinha adulto, tinha adolescente, tinha criança, tinha tudo, era um mix. E aí ela também me seguia no Instagram,
começou a olhar para o público infantil com muito afeto, assim, né, com aquela vontadinha de atender. E aí ela fez um primeiro grupinho das emoções, que eu ensino dentro do curso sobre isso, e começou a divulgar mais o trabalho dela com esses grupinhos das emoções. E aí, com esse começo de mostrar para os pais, oi, eu trabalho com grupinhos das emoções, ela começou a encher a agenda de grupinhos. E aí depois ela foi para o atendimento individual. Não saiu da clínica ainda? Não saiu, mas ela conseguiu ir expandindo o trabalho dela. Então assim, tem várias formas de você começar a migrar se esse é o teu interesse. Se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo no vídeo, que com certeza eu vou te responder e vou te dar ideias de como migrar, independente da situação que você tá. Qualquer coisa me conta um pouquinho que eu dou ideias. Vocês que me conhecem do Instagram sabem que minha cabeça é muito cheia de ideias, então se tem uma coisa que eu tenho neste cérebro, é ideias para ajudar pessoas e incentivar vocês a ir atrás do que vocês querem, tá? Então, independente se é público adulto, infantil, adolescente, grupinho, X, eu posso aqui ajudar vocês a criar estratégias e conversar sobre isso. Então, dá aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, a sua dúvida, o seu elogio, a sua qualquer coisa que você quiser para eu saber que você tá por aqui. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.